Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É impressionante como onde Jesus passava, a multidão o acompanhavam, o seguiam. E até hoje acontece, por onde a palavra de Deus passa, o povo vai atrás, vai em busca, a multidão está ali presente, está no meio. Sim, também são muitos aqueles que odeiam a palavra de Deus. Sim, o demônio também está presente nas pessoas que odeiam a palavra de Deus. Ele quer destruir a palavra de Deus, quer destruir, quer desfocar o povo cristão para sair fora da palavra de Deus. Mas que a gente siga firme, ouvindo a palavra de Deus, escutando e pondo em prática. Essa multidão estava com fome, não só com fome de pão, mas fome de Deus, por isso é atrás de Jesus. Mas depois de 3 dias ali, só se alimentando da palavra de Deus, estavam famintos. E era longe, Jesus não queria despedi-los de barriga vazia, porque tinha medo deles, de alguns que eram de bem longe, desmaiasse pelo caminho. E Jesus pergunta aos discípulos, talvez para testá-los, e fazer um grande milagre, um impossível na vida deles. E Jesus testa os discípulos: Dai vós mesmos de comer essa gente. E ele diz: Mas como? Como? E Jesus faz um milagre. Quantos peixes, quantos pães, porque no outro evangelho vai falar de peixes, mas neste só fala quantos pães tendes. E ele diz: só 7. 7 foi o número de dias que Deus usou na criação. 7 é um número místico. Na Bíblia, sim, 7 significa a perfeição. Mas voltamos ao Evangelho. Quantos pães tendes? 7. Pois vamos alimentá-los, em outras palavras, faz com que todos se sentem, para que assim possamos alimentá-los. E Jesus parte o pão, dá graças a Deus e o multiplica. E é impressionante que o texto diz que eram mais de 4.000 homens, mais ou menos, sem contar as mulheres e as crianças. E alimentaram todos eles, nenhum faltou sem comer. E ainda recolheram 7 cestos cheios de pães com pedaços. É incrível, um milagre extraordinário.
o milagre da multiplicação. Tantas pessoas estão neste momento sem pão, sem comida, principalmente as pessoas daquele grande terremoto entre Síria e Turquia. Peçamos a Deus que multiplique o pão, peçamos a Deus que toque no coração daquelas pessoas mais de condições para que doem, para que ajude essas pessoas que estão sofrendo com a falta de pão, não só nesses países que estão sendo destruídos por terremotos, mas como aqui também no nosso país, no Brasil, quantas pessoas estão passando fome e a gente não vê, mas se Jesus vê, Jesus sabe do coração de todos os necessitados. Então peçamos a Ele que os alimente. São pessoas necessitadas, o mundo está necessitado de pão. Está com fome, fome de quê? Não só do pão físico, o pão do trigo, mas do pão do céu, o pão de Deus. As pessoas têm sede de Deus, sede de justiça. Então peçamos a Ele que nos sacie, nos alimente. Amém? E que pelo Santo Evangelho de Jesus Cristo sejamos protegidos, sejamos guiados, iluminados. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde pela proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora, nossa Mãe. Só Maria, nossa Mãe. Se você ouvir alguém dizer por aí que a terra é tua mãe, não é. Só Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, Mãe da Igreja Católica Apostólica Romana. Nossa Senhora nos abençoe e nos guarde. Amém. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, essa oração, esse evangelho e nos ajude a espalhar esse pão, o pão de Deus, que é sua palavra. Muito obrigado.